Olá e bem-vindos ao Vazio. Se você gosta de conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais atualizações. Além disso, se gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje vamos mergulhar na história de Jasmine Kaur, nascida em 14 de setembro de 1999, na Índia. Ela foi a primeira filha de uma mulher chamada Rachel Kaur. É importante notar que a palavra Kaura significa a princesa, muitas vezes usada como segundo nome, mas, no caso de hoje, era seu sobrenome. Depois de Jasmine, Rachel teve filhos gêmeos, German e Suku. O pai das crianças faleceu quando Jasmine tinha apenas 6 anos de idade, e a família enfrentou dificuldades para lidar com essa perda. Em 2017, aos 18 anos, Jasmine decidiu embarcar em uma jornada para a Austrália em busca de novas oportunidades, sabendo que seus parentes viviam lá. Seu tio, que residia em Adelaide com sua esposa e filha, a recebeu calorosamente, e Jasmine foi morar com eles. Impulsionada por seu interesse em medicina e o desejo de ajudar os outros, Jasmine tinha como objetivo ingressar na Universidade do Sul da Austrália. Após passar nos exames, ela se matriculou no programa de enfermagem, com a esperança de contribuir para a família que a acolheu. Jasmine também assumiu a responsabilidade de preparar as refeições para eles, demonstrando notáveis habilidades culinárias. Mas isso não era tudo, sua tia e prima admiravam seu senso de moda, e Jasmine, com seu talento para maquiagem e conhecimento sobre moda, compartilhava sua experiência de bom grado. Apesar de sua pouca idade, ela provou ser uma jovem confiável, responsável e consciente. A excelente educação e criação que seus pais lhe deram complementavam sua natureza compassiva, tornando-a um exemplo para todos ao seu redor. Muito apegada à mãe, ela sentia muita falta dela e se comunicava regularmente com seus outros parentes próximos, compartilhando detalhes de sua vida cotidiana. Para ganhar experiência prática antes de concluir seus estudos médicos, Jasmine conseguiu um emprego em uma casa de repouso nos subúrbios de Adelaide. Acredita-se que o destino a uniu a Tarkjot Singh nesse momento. Tarkjot nasceu em 1999, em uma aldeia no estado indiano de Punjab, e foi o primogênito de sua família. Com o tempo, um segundo filho se juntou à família, Mohan Singh. O pai trabalhava como fazendeiro em um pequeno pedaço de terra onde a família vivia. O ambiente na casa de Tarkjot sempre foi tenso, com Mohan Singh recorrendo à crueldade para resolver conflitos, instigando medo nos filhos. No entanto, a mãe dos meninos era um refúgio, oferecendo-lhes calma e conforto. Os irmãos também adoravam seus avós maternos, sentindo-se seguros em sua presença. Tarkjot era conhecido por sua bondade e sinceridade incomensuráveis, elevando o espírito de todos ao seu redor. Na escola, ele se destacava como um estudante ávido por novos conhecimentos e nunca se contentava com a mediocridade. Nos últimos anos escolares, era hora de Tarkjot decidir sobre seu futuro educacional. Com notas altas, ele provou estar no caminho certo para uma carreira promissora. Em 2016, quando Tarkjot terminou a escola, seus avós conseguiram reunir uma pequena quantia de dinheiro para ajudá-lo a se mudar para a Austrália, que já o atraía há muito tempo. Ele finalmente aproveitou a oportunidade de se tornar residente da charmosa Adelaide, como muitos jovens faziam naquela época. Ele passou com sucesso no teste padrão de proficiência em inglês, um pré-requisito para admissão na Universidade do Sul da Austrália, e juntou-se às fileiras dos estudantes. Diversas áreas de estudo se abriram para ele, e, ao contemplar suas opções, ele optou por tecnologia da informação, com o objetivo de obter um diploma de bacharel. Simultaneamente, ele precisava trabalhar para se sustentar e avançar. Para Tarkjot, isso não era um desafio. Ele explorou vários empregos, a maioria deles relacionados ao cuidado de idosos. Colegas o adoravam e respeitavam, e seus empregadores valorizavam sua honestidade e gentileza, sempre deixando comentários e recomendações positivas. No entanto, ele continuou a trabalhar diligentemente, e logo ficou claro que mostrar compaixão e ajudar os menos afortunados era sua verdadeira vocação. Com o tempo, a sorte de Tarkjot melhorou.
Ele economizou dinheiro e se mudou para um apartamento separado nos subúrbios da cidade, onde vivia com outro jovem, com quem rapidamente fez amizade. Em 2018, quando Tarkjot e Jasmine se encontraram pela primeira vez, ela já havia alcançado um sucesso significativo em sua profissão. Os colegas a elogiavam por sua dedicação inabalável e otimismo, e seu empregador admirava essa doce e bondosa garota. Não é de se surpreender que Tarkjot, amado pelas mesmas qualidades, tenha rapidamente se aproximado de Jasmine. Através de interações no trabalho e eventos coletivos, a amizade deles floresceu em um relacionamento romântico, e, em abril de 2020, eles formavam um casal amoroso. Tarkjot nunca escondeu suas verdadeiras intenções. Ele declarava abertamente que via em Jasmine a mulher com quem queria construir uma vida e uma família sólida. No entanto, com o tempo, ele se tornou cada vez mais inseguro. Tarkjot começou a duvidar das ações e dos motivos de Jasmine, sendo consumido pelo ciúme. Ele passou a exigir que ela relatasse em detalhes onde estava e com quem havia interagido. Tentava controlar cada movimento dela, e, se ela planejava se encontrar com amigos após o trabalho, ele ficava furioso instantaneamente. Chamadas persistentes e acusações infundadas tornaram-se parte de seu comportamento. Um dia, ele exigiu que Jasmine deixasse os amigos e voltasse para casa imediatamente. Para Jasmine, tal vida tornou-se insuportável. Incapaz de suportar a situação, ela confidenciou à mãe. Ao saber do controle total que o pretendente de sua filha estava exercendo, a mãe naturalmente desaprovou o relacionamento deles. No entanto, Tarkjot não deu atenção às objeções dos outros, completamente imerso em seu próprio mundo, desejando garantias de que seu amado estaria com ele para sempre. Em outubro de 2020, Tarkjot comprou anéis de noivado e propôs casamento a Jasmine. Apesar das divergências e sinais claros, ela aceitou ser sua esposa. Contudo, o noivado não acalmou Tarkjot, apenas intensificou suas suspeitas. Agora, usando qualquer tempo livre, ele aparecia inesperadamente no local de trabalho de Jasmine, com o único propósito de vigiá-la. Essa euforia inicial do noivado deu a Jasmine um momento de calma, e ela começou a reconsiderar o comportamento de seu noivo. Dúvidas começaram a atormentá-la, e a ideia de terminar o relacionamento ocupava cada vez mais seus pensamentos. Percebendo que sua ligação com Tarkjot estava afetando negativamente sua saúde mental e emocional, no dia 4 de janeiro de 2021, Jasmine finalmente o informou de que precisavam se separar. Em resposta, ela enfrentou ameaças furiosas e as palavras de Tarkjot, que alegou que, se ela o deixasse, ele tiraria a própria vida. No dia seguinte, após terminar seu turno de trabalho, Jasmine notou que Tarkjot a observava pela janela. Durante o intervalo, ela foi conversar com ele, e mais uma vez ele implorou que ela ficasse. Mas Jasmine permaneceu firme em sua decisão. Foi então que Tarkjot começou novamente a ameaçar se machucar e insistiu que ela seria responsável por qualquer coisa que acontecesse com ele. Naquela mesma noite, Jasmine soube que Tarkjot havia tomado uma grande quantidade de comprimidos para dormir. Ela nunca levou suas ameaças a sério e não acreditava que ele fosse capaz de tais ações. Preocupada, ela contatou com urgência o vizinho de seu apartamento. O amigo chegou a tempo e levou Tarkjot ao hospital, onde ele escreveu uma declaração afirmando que havia tentado suicídio, mas não se responsabilizou por essa decisão, culpando o término do relacionamento com Jasmine. Tarkjot culpou a família de Jasmine, insinuando que seus parentes influenciaram a decisão dela de encerrar o relacionamento. Na manhã seguinte, em 6 de janeiro de 2021, um psiquiatra examinou Tarkjot e não encontrou sinais de doença mental, concluindo que a overdose provavelmente estava relacionada à incapacidade de lidar com o rompimento do relacionamento. Tarkjot foi liberado do hospital, mas, apenas algumas horas depois, apareceu inesperadamente na casa de Jasmine, insistindo que ela fosse com ele para discutir algo importante. Sua verdadeira intenção, no entanto, era persuadi-la a reconsiderar e reatar o relacionamento. Essa tentativa falhou novamente, pois Jasmine recusou. Em uma tentativa desesperada de reconquistá-la, Tarkjot ameaçou divulgar publicamente um vídeo íntimo deles. Ele sabia que isso seria insuportável para a família respeitável de Jasmine.
A manipulação, no entanto, não teve o efeito desejado, e, diante da indiferença de Jasmine, Tarkjot enviou o vídeo para a mãe dela. Chocada, Rachel contatou a filha, que, como esperado, ficou furiosa com a situação. No dia seguinte, o ex-namorado ciumento apareceu no local de trabalho de Jasmine, esperando pacientemente ao lado de seu carro até ela terminar o turno. Apesar de Jasmine ignorá-lo e simplesmente ir embora, ele persistiu. Dessa vez, Tarkjot seguiu-a lentamente com o carro, mas, de repente, abandonou a perseguição, permitindo que ela chegasse em casa sem ser incomodada. No entanto, naquela noite, emocionalmente exausta, Jasmine não conseguiu dormir adequadamente. A pressão de Tarkjot intensificava-se a cada dia, e, a cada vez, ele ameaçava compartilhar o vídeo íntimo com mais pessoas, caso ela não voltasse para ele imediatamente. O dia 28 de janeiro de 2021 tornou-se crítico para Jasmine. Incapaz de suportar mais, ela finalmente denunciou seu ex-noivo à polícia por assédio. Cada detalhe de seu relacionamento foi documentado no papel dada a seriedade do caso. A polícia iniciou uma investigação e encontrou-se com Tarkjot em 9 de fevereiro para entender melhor a situação. Como resultado, ele recebeu uma advertência por seu comportamento inaceitável. Vale notar que, até aquele momento, Tarkjot havia desenvolvido o hábito de compor mensagens de texto com insultos e provocações. Embora a maioria dessas mensagens nunca tenha sido enviada a Jasmine, elas indicavam o nível de sua obsessão. Poucos dias depois, o jovem tentou suicídio novamente, mas, mais uma vez, seu vizinho o encontrou a tempo. Quando perguntado sobre os motivos de suas ações no hospital, Tarkjot afirmou que não conseguia lidar com o término e implorou para não ser hospitalizado. Surpreendentemente, seu pedido foi atendido, e ele foi liberado sob observação médica. Alguns dias depois, começou a tomar medicamentos prescritos pelos médicos para depressão, ansiedade e agitação. No entanto, ao mesmo tempo, os pensamentos de causar mal a Jasmine começaram a se tornar cada vez mais presentes em sua mente. Focado e meticuloso, Tarkjot começou a elaborar seu plano sinistro. Em 4 de março de 2021, ele conseguiu um mapa que marcava as localizações de quase todas as câmeras de vigilância em Adelaide. No dia seguinte, ele inseriu seu cartão SIM em outro telefone e o deixou em casa para criar um álibi. Para evitar ser detectado por câmeras ou ser reconhecido por alguém que o conhecia, ele pegou emprestado temporariamente o Jeep azul de seu vizinho. No mesmo dia, Tarkjot comprou luvas, fitas adesivas e uma pá em uma loja de ferragens. O único detalhe que ele negligenciou foi que todos os seus movimentos na loja foram gravados pelas câmeras de segurança. Ele então dirigiu até o local de trabalho de Jasmine, onde esperou até que ela terminasse o turno, por volta das 22 horas. Assim que ela saiu para uma rua deserta, sem suspeitar do que a aguardava, Tarkjot a atacou repentinamente. Ele a agarrou pelos braços e a arrastou para dentro do carro. No veículo, ele cobriu a boca e os olhos de Jasmine com fita adesiva, amarrou suas mãos e pés, e dirigindo até um local isolado, transferiu sua ex-noiva para o porta-malas do carro. Ele então seguiu em direção ao norte, para outra cidade, a cerca de 400 quilômetros de Adelaide. Durante todo o trajeto, entre 22 horas e 33 horas e 30, 5 câmeras de vigilância da cidade capturaram o carro em que ele estava. Ao chegar a um local conhecido apenas por ele, Tarkjot saiu do carro e começou a cavar uma cova rasa à beira da estrada naquela área. Ele então abriu o porta-malas e tentou ferir Jasmine com uma faca no pescoço, mas, ao falhar em causar um dano significativo, ele não completou o ato. Em vez disso, ele a colocou na cova e começou a enterrá-la viva, tudo isso acontecendo ao amanhecer de 6 de março. Depois de enterrá-la, Tarkjot voltou ao carro e dirigiu embora, descartando os pertences de Jasmine, juntamente com as fitas adesivas e outros itens. Ele também se livrou das luvas e do capuz em um local conhecido como a Death Rock, a Pedra da Morte. No mesmo dia, percebendo que Jasmine não havia retornado para casa, sua família começou a se preocupar. Quando ela não apareceu para o trabalho, seu empregador ficou alarmado, especialmente ao notar que o carro dela ainda estava estacionado em frente ao prédio.
Desconhecendo o paradeiro de Jasmine, seus parentes contataram as autoridades e registraram um boletim de desaparecimento. Para o detetive responsável pela investigação, parecia improvável que a garota tivesse saído voluntariamente. Ele estava convencido de que ela estava sendo mantida contra sua vontade. O detetive revisou as imagens de vigilância no local de trabalho de Jasmine, na esperança de encontrar uma pista. Eventualmente, uma gravação da última noite mostrou uma pessoa perto do prédio. O vídeo registrou momentos cruciais. Para identificar com precisão o suspeito, as autoridades emitiram um apelo público pedindo informações sobre um jovem de aproximadamente 20 anos que tivesse tido contato com Jasmine ou estivesse nas proximidades nos dias que antecederam seu desaparecimento. Infelizmente, ninguém se apresentou. No dia 7 de março, os investigadores abordaram Tark J para falar com ele, considerando os relatórios anteriores à polícia sobre o seu comportamento de perseguição. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento no desaparecimento de Jasmine. No entanto, mais tarde, ele contou aos investigadores que ele e Jasmine haviam discutido e que ela teria tentado cometer suicídio. Segundo Tark J., depois que sua noiva perdeu a consciência, ele presumiu que ela estava morta e a enterrou em um local remoto. No dia seguinte, o suspeito foi preso e levou a polícia ao local horrível onde havia enterrado o corpo de Jasmine. Ela estava sob uma camada de 30 centímetros de areia, com as mãos amarradas nas costas, as pernas presas com braçadeiras de cabo e a boca e os olhos cobertos com fita adesiva. O pescoço da vítima havia sido cortado, mas os ferimentos pareciam superficiais. O corpo foi enviado para exame forense, e acusações criminais foram rapidamente apresentadas contra Tark J. Ele foi acusado de não relatar a morte da garota, o que era uma exigência legal, resultando em uma restrição que o impedia de deixar seu local de residência. A investigação estava confiante de que ele não tentaria fugir. Durante um interrogatório mais detalhado, inconsistências sérias surgiram nas declarações de Tark J., levando à sua prisão formal. O relatório da autópsia de Jasmine confirmou que ela ainda estava viva no momento de ser enterrada, e a causa de sua morte foi a falta de ar. Essas descobertas esclareceram de vez a natureza horripilante dos eventos. No dia 8 de março de 2021, Tark J. foi formalmente acusado de assassinato e colocado em prisão preventiva. Apesar de afirmar sua inocência, ele teve a fiança negada. Poucos dias depois, um transeunte descobriu evidências, os pertences de Jasmine, que reforçaram o caso contra ele. A promotoria pediu um adiamento de pelo menos 9 meses para a preparação do caso contra o suposto agressor. Sua primeira aparição na Suprema Corte de Adelaide estava marcada para março de 2022, mas Tark J. adoeceu e testou positivo para a Covid-19, e, em vez dele, seu advogado compareceu em seu nome, proclamando a inocência de seu cliente e defendendo ativamente seu caso. O julgamento foi adiado para o dia 6 de fevereiro de 2023, quando Tark J. se declarou culpado na Suprema Corte de Adelaide. Ele admitiu abertamente ter sequestrado Jasmine com a intenção de tirar sua vida. Sua confissão poupou a família enlutada do tormento de um julgamento longo, que certamente teria levantado questões muito dolorosas. 5 meses depois, no dia 5 de julho de 2023, na Suprema Corte do Sul da Austrália, o juiz proferiu a sentença de Tark J. de prisão perpétua, com um período de não liberdade condicional de 22 anos e 10 meses. Isso significava que ele poderia se tornar elegível para a liberdade condicional, mas, se fosse liberado, teria que deixar o país. Antes de concluir a audiência, o juiz explicou a Tark J. a gravidade de suas ações, enfatizando que o assassinato de Jasmine Kaur foi premeditado e meticuloso, com o autor totalmente ciente da monstruosidade de seu ato. A audiência de sentença ocorreu em 1º de agosto de 2023. Considerando vários fatores, como a idade, problemas de saúde mental e a origem do réu, o juiz determinou que o período de não liberdade condicional deveria exceder 20 anos. Tark J. foi condenado à prisão perpétua, com a possibilidade de liberdade condicional após 22 anos e 10 meses. Embora isso tenha proporcionado um certo alívio para a família, Rachel, a mãe de Jasmine, expressou que nunca seria verdadeiramente feliz novamente, pois seu maior desejo era ter sua filha ao seu lado.
A mãe enlutada continuava a sentir falta das conversas diárias e dos desejos de boa noite que compartilhavam por quase 20 anos. Apesar da justiça ter sido feita, o fato de que o autor do crime poderia ser libertado em apenas 22 anos pesava fortemente sobre eles, enquanto enfrentavam o resto de suas vidas sem a querida Jasmine. Os parentes próximos da vítima decidiram criar espaços memoriais em casa para nunca esquecer sua alma pura e coração bondoso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e siga-nos nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Se ainda deseja ver mais desse tipo de conteúdo, clique nos vídeos que estão aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.